Oi, pessoal! Há um tempo eu percebi que em alguns vídeos antigos meus eu citei o fato de eu não comer carne de porco, então nesse vídeo eu decidi que eu ia explicar melhor sobre isso. Vamos lá! Já adiantando que tudo bem se você não concorda com isso, porque esse é o meu ponto de vista, e se você quiser compartilhar o seu, só fala aqui nos comentários. A primeira coisa que eu quero citar aqui é do livro de Levíticos, capítulo 11, onde fala sobre os animais puros e impuros, dizendo assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Digam aos israelitas de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina, vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido. É impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-na impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Além dessa passagem, temos também em Deuteronômio 14 versículos que falam sobre a mesma coisa, mas eu não vou falar eles aqui para não estender muito o vídeo. Uma coisa que eu já ouvi as pessoas dizerem é que antigamente Deus não deixava que as pessoas comessem essas carnes consideradas impuras, porque a carne de porco, por exemplo, se você não cozinhar ela da forma correta, você pode acabar ficando doente por conta da carne, por bactérias e vermes que podem causar convulsões. E outras que, por conta de uma passagem de Atos 10, na visão de Pedro, dizem que é permitido, pois nessa visão ele viu um lençol que tinha vários animais puros e impuros, que diz: Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De forma alguma, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou uma segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Porém, isso que dizem está equivocado. Porque se você analisar o contexto dessa passagem, na verdade aquela visão queria dizer que Pedro não podia fazer acepção de pessoas. Tanto que no versículo 34 diz: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Em 1 Timóteo 4,4 diz: Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado a ser recebido com ações de graça. Nesse contexto, Paulo advertiu sobre doutrinas demoníacas, doutrinas que proibiam casamento e comer alimentos bons que Deus criou. Aquilo que Deus determina que é para nosso bem não pode ser condenado por doutrinas pagãs. Portanto, nesse contexto, todas as coisas boas que Deus criou, como casamento e alimentos saudáveis, não devem ser proibidos aos cristãos sinceros. Pensar que nada deve ser rejeitado no sentido amplo seria abrir um precedente que tudo pode servir como alimento, como rato, corvo, sapo, etc. O que seria um absurdo e não estaria em harmonia com os ensinamentos da Bíblia. Tudo o que Deus nos oferece dentro dos padrões que a Bíblia estabelece é bom e deve ser recebido com ações de graça, mas o que não está de acordo com os padrões da Bíblia, isto deve ser rejeitado. Ainda existem muitos outros versículos que podem ser citados aqui, mas para encerrar, eu gostaria de salientar uma coisa. Na realidade, a alimentação original não inclui alimentos carnes, porque não era o plano de Deus que fosse tirar da vida dos animais. E porque uma dieta vegetariana balanceada é a melhor para a saúde. Um fato a respeito do qual a ciência nos oferece hoje as maiores evidências. Pois somente depois do dilúvio que Deus permitiu o uso de alimentos carnes, uma vez que estava destruída toda a vegetação. Deus autorizou a Noé e a sua família a utilizar em alimentos carnes, mas que não usassem o sangue. E é importante notarmos que Deus já havia pedido para Noé
7 pares de animais limpos contra apenas um animal imundo, já prevendo essa necessidade para o alimento e para os sacrifícios. Isso significa que Noé tinha conhecimento dos animais limpos e imundos antes mesmo das leis cerimoniais ou ritualísticas, mostrando que esta orientação traz uma permanente obrigação do cuidado ao alimentar-se. Além disso, na Bíblia também fala que tudo que nós fazemos deve ser para a graça de Deus, quer comemos, quer bebamos e coisas assim. E bom, por hoje era isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham entendido mais um pouco sobre minha doutrina. E se vocês quiserem saber outras coisas ou tiverem dúvida referente a algum assunto, comentem aqui para eu poder trazer nos próximos vídeos. Se você assistiu até aqui, muito obrigada e até a próxima.